Você já teve aquele momento na vida em que parecia que tudo estava desmoronando? Aquele dia em que você acordou e pensou, eu não aguento mais? Aquele instante em que as contas estavam atrasadas, a saúde não estava boa, o casamento estava difícil, o emprego não aparecia, e você olhava para o céu e se perguntava, Deus, o Senhor ainda está aí? Se você já passou por isso, eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração. Você não está sozinho. E mais do que isso, eu quero te contar que Deus tem um jeito muito particular de trabalhar na nossa vida. Ele nem sempre responde na hora que a gente quer. Ele nem sempre faz do jeito que a gente imagina. Mas quando ele responde, meu amigo, minha amiga, é de um jeito que só ele sabe fazer. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que pode mudar a sua maneira de enxergar as dificuldades. Uma história que vai te mostrar que aquilo que você está vivendo agora, por mais doloroso que seja, pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para te levar a um lugar que você nunca imaginou chegar. Então, fica comigo até o final, porque essa mensagem foi preparada especialmente para você, e eu tenho certeza de que quando você terminar de ouvir, vai olhar para a sua situação com outros olhos. Quando a vida aperta e a fé é testada. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Jonas. Não é o Jonas da Bíblia. É um Jonas como eu e você. Um homem simples, trabalhador, pai de 3 filhos, casado há 15 anos. Jonas era pedreiro. Acordava todo dia às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na obra e trabalhava debaixo de sol e chuva para colocar comida na mesa da família. A vida de Jonas nunca foi fácil. Ele cresceu sem pai, foi criado pela avó numa casinha de 2 cômodos no interior. Desde pequeno, aprendeu que nada viria de graça e que ele precisava ralar muito para ter o básico. Mas Jonas tinha algo que muita gente rica não tem. Ele tinha fé. Uma fé simples, sem firula, sem palavras bonitas. Era aquela fé de quem conversa com Deus enquanto caminha para o ponto de ônibus. Aquela fé de quem agradece pelo prato de arroz e feijão, mesmo quando queria ter mais. Só que chegou um momento na vida de Jonas em que parecia que essa fé estava sendo provada até o limite. Primeiro, ele perdeu o emprego. A obra terminou e o dono não tinha outro serviço para oferecer. Jonas bateu em porta, pediu indicação, deixou o número de telefone em tudo quanto era lugar. Nada aparecia. Depois, o filho mais velho ficou doente. Uma febre que não passava, noites sem dormir no hospital público, esperando atendimento numa fila que parecia não ter fim. A esposa de Jonas, Dona Marta, chorava escondida no banheiro para os filhos não verem. Ela tentava ser forte, mas por dentro estava desmoronando. E como se não bastasse, o dono da casa onde eles moravam de aluguel apareceu cobrando 2 meses atrasados e deu um prazo de 30 dias para eles desocuparem. Jonas olhou para Marta, olhou para os filhos e sentiu o peso do mundo inteiro nas costas. Naquela noite, quando todo mundo dormiu, ele saiu para o quintal, se ajoelhou no chão de terra e chorou. Chorou como não chorava desde criança. E ali, de joelhos, com a voz embargada, ele fez uma oração que não tinha palavras bonitas, não tinha versículo decorado. Ele simplesmente disse, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me ajuda, porque eu já tentei de tudo e não consigo sozinho. O silêncio que parece abandono. Agora, eu preciso ser sincero com você. Depois daquela oração, sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O dia seguinte amanheceu igual. As contas continuavam lá. O filho continuava doente. O despejo continuava marcado. E Jonas se perguntou, será que Deus não ouviu? E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste, porque a gente vive num mundo que quer tudo para ontem. A gente quer a resposta no mesmo dia. A gente ora à noite e quer acordar com o problema resolvido de manhã. E quando isso não acontece, a gente começa a duvidar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já plantou alguma coisa? Já colocou uma semente na terra?
Quando você planta uma semente de feijão, por exemplo, no dia seguinte você vai lá e cava a terra para ver se já nasceu? Não. Você sabe que existe um processo. A semente precisa de tempo, precisa de água, precisa de sol, precisa do escuro debaixo da terra para poder germinar. Enquanto ela está lá embaixo, invisível, parece que nada está acontecendo, mas por dentro a vida está se formando. Com Deus é a mesma coisa. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Deixa eu repetir isso porque é muito importante. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Muitas vezes, quando parece que Ele está calado, é justamente quando Ele está mais ativo na sua vida. Ele está preparando algo que você ainda não pode ver. Ele está movendo peças que você nem sabe que existem. Ele está abrindo portas que você ainda nem sabe onde ficam. Jonas não sabia, mas enquanto ele chorava naquele quintal, Deus já estava trabalhando. Uma vizinha que ele mal conhecia estava numa reunião de igreja naquela mesma noite e sentiu no coração que precisava ajudar alguém. Um antigo colega de obra estava falando dele para um engenheiro que precisava de um pedreiro de confiança. O médico do hospital estava prestes a descobrir o que o filho dele tinha e começar o tratamento certo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, mas Jonas não sabia. Ele só via o escuro, ele só sentia a dor, ele só enxergava o problema. As pequenas portas que Deus abre 3 dias depois daquela noite no quintal, Jonas recebeu uma ligação. Era o seu Antônio, um colega de obra que ele não via há mais de 1 ano. Seu Antônio disse: Jonas, estou numa obra grande aqui no centro. O engenheiro está procurando um pedreiro bom e eu dei o seu nome. Pode começar segunda? Jonas quase não acreditou. Mas não era só isso. O trabalho pagava mais do que ele ganhava antes. E o engenheiro, um homem chamado Dr. Ricardo, era o tipo de patrão que tratava os funcionários com respeito, pagava certinho e ainda adiantava quando alguém precisava. Na mesma semana, a vizinha que ele mal conhecia bateu na porta da casa dele com uma sacola de compras. Arroz, feijão, macarrão, leite, café, biscoito para as crianças. Dona Marta abriu a porta e a vizinha disse: Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil. Eu não tenho muito, mas tenho o suficiente para dividir. Dona Marta chorou e abraçou aquela mulher que, até então, era só alguém que morava na rua de cima. E o filho de Jonas? O médico finalmente identificou que era uma infecção, que precisava de um antibiótico específico. Em 5 dias de tratamento, o menino já estava correndo pelo quintal de novo, rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Agora presta atenção nisso. Cada uma dessas coisas, isoladamente, já seria motivo de gratidão. Mas todas elas aconteceram na mesma semana em que Jonas achava que Deus tinha esquecido dele. Entende agora por que o título dessa mensagem é Deus responde quando menos esperamos? A lição que a dor ensina. Mas a história de Jonas não termina aí. Porque não basta receber a bênção, é preciso entender a lição. E a lição que Jonas aprendeu naquele período difícil mudou a vida dele para sempre. Primeira lição: a dor tem um propósito. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Mas muitas vezes é na dor que a gente descobre do que é feito. É na dificuldade que a gente descobre que é mais forte do que pensava. Jonas achava que não aguentava mais, mas aguentou. Ele se ajoelhou, chorou, pediu ajuda e continuou de pé no dia seguinte. Isso é força, isso é resiliência, isso é fé na prática. Segunda lição: Deus usa pessoas. Muita gente fica esperando um milagre do céu, tipo uma voz trovejante ou um anjo aparecendo na sala. Mas na maioria das vezes, Deus trabalha através de gente. Foi através do seu Antônio que veio o emprego. Foi através da vizinha que veio o alimento. Foi através do médico que veio a cura. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E isso significa que você também pode ser a resposta de Deus na vida de alguém.
Aquela mensagem que você manda para um amigo que está triste, aquele prato de comida que você leva para um vizinho, aquele abraço que você dá em alguém que está sofrendo, tudo isso é Deus agindo através de você. Terceira lição: o tempo de Deus é perfeito. Se Jonas tivesse conseguido um emprego na semana que pediu, talvez não fosse esse emprego melhor. Se o filho tivesse sarado no primeiro dia de hospital, talvez o diagnóstico correto nunca tivesse sido feito e o problema poderia voltar pior. Se a vizinha tivesse aparecido antes, talvez Jonas não tivesse se ajoelhado naquele quintal e tido aquele encontro profundo com Deus. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece demora é, na verdade, proteção. O que parece silêncio é, na verdade, Deus dizendo: espera, porque o que eu tenho para você é maior do que o que você está pedindo. E quanto a você, agora eu quero falar diretamente com você. Sim, você que está ouvindo essa mensagem neste momento. Talvez você esteja passando pelo seu próprio momento de quintal. Talvez você esteja de joelhos, mesmo que ninguém veja. Talvez as suas contas estejam atrasadas, a sua saúde esteja abalada, o seu casamento esteja por um fio, o seu emprego esteja ameaçado, ou talvez você esteja carregando uma dor que nem consegue explicar para ninguém. Eu quero te dizer, não desiste. Eu sei que é fácil falar e difícil viver. Eu sei que quando a gente está no meio da tempestade, a última coisa que quer ouvir é alguém dizendo vai passar. Mas eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Eu estou te dizendo que vai valer a pena. Olha para trás na sua própria vida. Quantas vezes você achou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes você pensou que era o fim e não era? Quantas vezes a situação parecia impossível e de algum jeito que você nem sabe explicar se resolveu? Aquilo não foi sorte. Não foi coincidência, foi Deus agindo no tempo certo, do jeito certo, pela pessoa certa. E se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo, porque Deus não muda. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o mundo muda. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a promessa que Ele fez para os que confiam nele continua de pé. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te desamparar. O que fazer enquanto espera agora? Esperar não significa ficar parado. Esperar em Deus é diferente de esperar o ônibus. Quando você espera o ônibus, você fica parado no ponto. Quando você espera em Deus, você continua caminhando. Você continua fazendo a sua parte. Você continua buscando, tentando, se esforçando. Mas faz tudo isso com a certeza de que não está sozinho. Então aqui vão algumas coisas práticas que você pode fazer enquanto espera a resposta de Deus. Primeiro, não pare de conversar com Deus. Não precisa ser uma oração bonita. Não precisa ser de joelhos. Pode ser andando, pode ser no ônibus, pode ser lavando a louça. Fala com Ele como você fala com um amigo. Conta o que está sentindo. Desabafa. Chora se precisar. Deus não se assusta com as suas lágrimas. Ele guarda cada uma delas. Segundo, se cerque de gente que te levanta. Quando a gente está numa fase difícil, tem gente que puxa para baixo. Gente que fala coisas negativas, que duvida de você, que coloca mais medo no seu coração. Se afaste dessas pessoas, pelo menos por enquanto. Busque quem te encoraja, quem ora por você, quem te dá uma palavra de força. Às vezes, uma única palavra no momento certo vale mais do que 1000 palavras no momento errado. Terceiro, seja grato pelo que você já tem. Eu sei que é difícil agradecer quando está faltando tanta coisa, mas a gratidão muda o foco do seu olhar. Em vez de olhar para o que falta, você começa a ver o que já tem. E quando você agradece pelo pouco, Deus abre caminho para o muito. Não é mágica, é princípio. A pessoa grata enxerga oportunidades que a pessoa amarga não consegue ver. Quarto, não tenha vergonha de pedir ajuda. Jonas não pediu ajuda porque tinha orgulho demais. Ele sofreu sozinho mais tempo do que precisava. Pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é sabedoria.
Se você precisa de um conselho, procure alguém de confiança. Se precisa de ajuda financeira, fale com alguém que pode te orientar. Se precisa de apoio emocional, busque um grupo de apoio, uma igreja, um amigo verdadeiro. Ninguém foi feito para carregar o mundo sozinho. Quinto, cuide da sua mente. O que você alimenta na sua cabeça faz toda a diferença. Se você fica o dia inteiro ouvindo notícia ruim, fofoca, reclamação, a sua mente vai ficar pesada. Mas se você separa um tempo para ouvir algo que te edifica, para ler algo que te inspira, para meditar em algo que te fortalece, você vai perceber que a mesma situação que antes te derrubava, agora não te abala mais. Protege a tua mente como quem protege um jardim. Arranca o mato ruim e planta semente boa. A virada de Jonas. 6 meses depois daquele momento no quintal, a vida de Jonas estava completamente diferente. Ele estava trabalhando firme, ganhando bem, e já tinha conseguido alugar uma casa melhor para a família. O filho estava saudável e forte. Dona Marta estava sorrindo de novo. Os outros 2 filhos estavam na escola, bem alimentados, com roupa nova. Mas o que mais mudou em Jonas não foi a situação financeira. O que mais mudou foi o coração dele. Ele passou a ser aquele vizinho que bate na porta dos outros com uma sacola de compras. Ele passou a ser aquele colega que indica o nome de quem está precisando de emprego. Ele passou a ser aquele homem que todo domingo conta a história dele na igreja para dar esperança a quem está passando pelo mesmo que ele passou. Jonas entendeu que a bênção não é só para guardar. A bênção é para multiplicar. Quando Deus te tira de uma situação difícil, não é só por você. É para que você possa ser instrumento na vida de outras pessoas. A sua história de superação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. E o mais bonito de tudo, Jonas nunca esqueceu daquela noite no quintal. Ele conta que foi a noite mais escura da vida dele, mas também foi a noite em que ele teve o encontro mais real com Deus. Porque foi ali, no fundo do poço, que ele descobriu que Deus está mais perto de quem está quebrado. Deus não habita nos palácios dos orgulhosos. Ele habita no coração dos humildes, dos que reconhecem que precisam dele. A verdade que ninguém te conta. Antes de eu concluir, preciso te falar uma verdade que pouca gente fala. As dificuldades não vão acabar de vez. Enquanto a gente estiver vivo, vai ter problemas. Vai ter dias bons e dias ruins. Vai ter momentos de alegria e momentos de dor. Isso faz parte da vida. Mas a diferença entre quem tem fé e quem não tem, não é que quem tem fé não sofre. A diferença é que quem tem fé não sofre sozinho. Quem tem fé sabe que, por trás de cada dificuldade, existe um Deus que está no controle. Quem tem fé sabe que a tempestade vai passar, porque já viu outras tempestades passarem. Quem tem fé não nega a dor, mas se recusa a ser definido por ela. Então, quando o próximo problema aparecer, e vai aparecer, eu quero que você lembre dessa história. Lembre do Jonas. Lembre daquela noite no quintal. Lembre que o silêncio de Deus não é abandono. Lembre que a demora não é negação. Lembre que enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus ouve. Enquanto você duvida, Deus prepara. Eu comecei essa mensagem te perguntando se você já teve um momento em que sentiu que tudo estava desmoronando. E agora eu termino te dizendo, se você está nesse momento agora, segura firme. Não larga a sua fé. Não abandona a sua esperança. Porque Deus responde quando menos esperamos. Não foi por acaso que você está ouvindo essa mensagem hoje. De todas as coisas que você poderia estar fazendo, você está aqui. E isso, meu amigo, minha amiga, tem um propósito. Talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir para levantar a cabeça. Talvez essa seja a confirmação que você precisava de que Deus não te esqueceu. Talvez essa seja a semente que vai germinar no seu coração e te dar forças para enfrentar o dia de amanhã. A história de Jonas é a história de milhares de pessoas. Talvez seja a sua história também.
E se ainda não é, pode ser a história que você vai contar daqui a algum tempo dizendo: eu passei pelo pior momento da minha vida, mas Deus me levantou. Eu chorei, eu duvidei, eu quase desisti. Mas Deus foi fiel. Ele respondeu quando eu menos esperava, do jeito que eu menos imaginava, e me deu mais do que eu merecia. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. E que nos dias difíceis, ela te lembre de que você não está sozinho, de que existe um Deus que te ama, que cuida de você e que está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço 3 coisas. Primeira, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém simplesmente apertando o botão de compartilhar. Aquela pessoa que veio na sua mente agora enquanto eu estava falando, manda para ela. Pode ser que essa mensagem chegue no momento exato em que ela mais precisa. Segunda, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem. Toda semana tem conteúdo novo preparado com carinho para fortalecer a sua fé e te ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia. Terceira, e essa é a mais importante, deixa um comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Escreve agora nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Escreve isso como uma declaração de fé, como um compromisso entre você e Deus. E toda vez que você sentir que está fraquejando, volta aqui e lê o seu próprio comentário. Lembra que você declarou confiança. Lembra que você não está sozinho. Lembra que Deus responde quando menos esperamos. Deus te abençoe, te guarde e te dê forças para cada novo dia. Até a próxima. Que a paz de Deus esteja com você.